Fala, meus queridos, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui que eles falam, Matheus está falando, dificuldades técnicas, e hoje nós vamos abordar um conceito da área de segurança da informação e de redes, que é o conceito de Active Directory, mais conhecido como Active Directory, Directory Services. E aqui vocês vão entender a relevância dele para uma organização, tá? Para gerenciar recursos e usuários dentro de uma empresa. Mas antes disso, a gente vai rodar a vinheta e já dá aquele like pra gente para dar uma força pro canal. Segue a vinheta aqui. Bom, pessoal, para a gente não ficar preso a conceitos mais complexos que envolvem o Active Directory, nós vamos sintetizar bastante. Então, ele se resume a duas palavras. Primeira coisa, autenticação, e a segunda, autorização. Autenticação significa garantir que determinado indivíduo consiga autenticar, acessar os recursos de uma organização, tá? Então, garantir que ele tem acesso à rede de uma organização. Aqui ele vai precisar de um login e senha que vai ser criado nesse Active Directory, onde ele vai ganhar o seu user login e o seu password, tá? Hoje em dia a gente tem outras camadas de segurança, mas esse é o set de credencial básico, login e senha. Então a ideia aqui é garantir que toda identidade, ou seja, todo indivíduo, pense num RG, garantir que cada um dos RGs que pertencem aos indivíduos da organização vão receber um set de credencial, um documento, né? Os login e senha é como se fosse um documento que te autentica, garante que você é quem está entrando no seu computador, logando na sua conta, beleza? Então a ideia aqui é autenticar. Segunda ideia é autorizar. Aqui a gente está falando de autorizar determinado usuário a acessar determinado dispositivo ou recurso. Então nós estamos falando de acessos a computadores, garantir que ele possa acessar com privilégio de administrador, por exemplo, garantir que ele possa acessar uma aplicação com privilégios por exemplo, desenvolvedor, privilégio de o indivíduo que faz os testes em ambiente de análise, ou enfim, outras permissões mais simples, como de um usuário básico. Pensem nas permissões do Windows, tá, pessoal? Onde você tem a de administrador e a normal de usuário. Dois níveis aqui de acesso. Em uma organização nós temos muitos outros níveis de acesso. E aqui nós vamos falar um pouco dos conceitos do Active Directory, Directory Services, para ficar um pouco mais claro. Mas só com essas duas palavrinhas já fica mais claro para que ele serve. Então, o indivíduo, quando entra numa corporação, ele vai ganhar um set de credenciais que vai autenticá-lo à organização, à rede corporativa. E lá dentro do Active Directory, ele vai conseguir os seus acessos, a sua autorização a determinadas pastas e recursos do Active Directory. E essas pastas e recursos, também conhecido como containers e grupos, aqui, pessoal, ele vai ganhar acesso a, por exemplo, computadores do departamento de contabilidade, notebook, celular, e daqueles dispositivos ele vai conseguir acessar os recursos do Windows que ele precisa para fazer o seu trampo, tá? Então aqui resumindo bastante, é isso que o Active Directory, Directory Services faz. E ele se utiliza de alguns componentes que eu vou comentar aqui para ficar mais claro. Um Active Directory tem um Domain Controller, que é um controlador de domínio. Pensem, por exemplo, no google.com. O google.com seria o domínio. O Active Directory vai administrar aquele domínio e todos os usuários que estão debaixo daquele domínio. Usuários e dispositivos, tá? Debaixo do Domain Controller, pessoal, nós vamos ter as contas de usuário, as contas de computadores, tá? As contas, outras contas de outros dispositivos. Nós vamos ter também grupos que dão permissões específicas, por exemplo, um grupo associado ao departamento de contabilidade, um grupo associado ao departamento de impostos. Cada área de uma empresa vão ter grupos que vão dar permissões diferentes a sistemas diferentes dentro do Windows, tá, pessoal? Essa é uma sistemática que funciona muito bem, que garantiu a Microsoft que o Windows Server fosse um servidor, aí foi um sistema operacional de servidores muito útil, tá? E que garantiu aí a dominância do Windows até os dias de hoje no mercado, porque basicamente o AD é o principal componente de controle de autenticação e autorização que se utiliza até os dias de hoje para o Windows, e ele funciona muito bem. Aqui nós temos as Organizational Units, que são containers onde se armazena grupos, tá, pessoal? Grupos e usuários
Pense no Active Directory como se fosse o Windows Explorer. Ele é uma hierarquia de pastas, tá? Onde você tem o domínio, o C2 pontos seria a raiz. A raiz está aqui embaixo. E do C2 pontos você tem arquivos de programas, aí começa a ramificar. Do arquivo de programa vai para outra pasta e vai aumentando cada vez mais. No conceito de AD, a gente chama isso da distância entre a raiz até as folhas, ou também do tronco até as folhas. O tronco seria o Domain Controller, onde inicia o gerenciamento de recursos até as ramificações finais. Tá, pessoal? Uma metáfora aí bem bacana do Active Directory. E além disso tudo, pessoal, é possível conectar mais de um Domain Controller e permitir o que a gente chama de florestas. Quando você tem um único Active Directory gerenciando a rede de uma empresa, você tem apenas uma árvore. Quando uma empresa, por exemplo, um banco, compra um banco menor, esse banco menor também vai ter um Active Directory gerenciando os recursos e usuários dessa organização, e ele vai criar um domínio de trust entre os Active Directories. E aqui, usuários do banco menor vão poder acessar sistemas do banco maior e vice-versa. Então é aqui que está a beleza do Active Directory. Mesmo diante de aquisições e fusões, ele é capaz de garantir o permissionamento adequado, a autenticação e a autorização de todos os indivíduos dentro de uma ou mais redes corporativas. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.